Espartanos, bom dia pessoal, excelente domingo aí pra vocês, pessoal, que honra estar aqui de volta, que benção, que maravilha, né? Há quanto tempo, né, Espartanos? Estamos aí, já testando aqui o novo estúdio espartano, em breve os podcasts polêmicos, política, religião, só assunto polêmico aqui no canal Espartano da Vida Moderna, mas antes já sabe, né, manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito, manda um smash aí no botão de inscrição, né? E compartilha, comenta, divulga essa mensagem espartana aí, que eu acredito que hoje o vídeo vai ser muito bom, vocês vão gostar muito do tema. Arruma! Espartanos, então, é o seguinte, hoje eu estou indicando um filme velho, indicando um filme velho, praticamente. Olha, a maioria das pessoas aqui, né, geralmente o público aqui que segue meu canal, que é da minha idade aí, já assistiu esse filme. E você que já assistiu, eu vou te falar pra você assistir esse filme de novo. Você que é mais novo aí, da geração Z, enfim, essa geração mais nova aí que não assistiu, eu vou pedir pra assistir pela primeira vez. Mas seja você que vai assistir pela primeira vez, ou seja você que vai assistir o filme novamente, eu vou falar pra vocês aqui o seguinte. Espartanos, vejam esse filme com os olhos, com os meus olhos. Eu vou te colocar a minha visão desse filme. E eu peço para você realmente se aprofundar nesse filme, principalmente você que já viu esse filme, você vai rever esse filme, mas reveja esse filme com os meus olhos. Pessoal, esse filme, O Último Samurai, com Tom Cruise, bonitão lá, né, de Hollywood, é o seguinte, esse filme é muita reflexão, pessoal, é muita reflexão uma atrás da outra e muitos conceitos bíblicos no filme. Então comecem a enxergar esse filme quando forem ver nos pontos que eu vou te falar aqui. Nas questões bíblicas de servir ao próximo, amar os inimigos, isso é muito forte no filme, amar os inimigos, redenção, o espírito de comunhão, né, de unidade, sabe, de aquela coisa assim de compartilhar, de estar num disciplina, claro, os conceitos também de desenvolvimento pessoal, disciplina, né, a questão da maturidade, a questão da sabedoria, né, a sabedoria de Salomão, vocês vão ver isso muito no filme. Aprender com as diferenças, aprender com o inimigo, o que alguém que pensa diferente de mim pode me ensinar, pessoal. Enfim, pessoal, vocês vão entender o tão bíblico que esse filme é. O tanto que Jesus Cristo, o tanto que os mandamentos da Bíblia está nesse filme. Né? Ele está cumprindo esses mandamentos e mandamentos difíceis. Né? Porque eu acredito que amar o seu inimigo, né, é um dos mais difíceis. Né? Perdoar o seu inimigo, aquele que às vezes inclusive tirou um familiar seu. Eu não vou dar spoiler aqui não, apesar que a maioria aqui já viu o filme, é um filme já spoilerizado demais, né? É um filme velho. Né, acho que é 2007, se eu não me engano, foi até inclusive antes dos Espartanos, né, O Último Samurai, né, e sobre a questão de guerra, de honra, de disciplina, de principalmente estar disposto a tirar a própria vida por causa de um propósito, por causa de uma missão. E quando a gente pega isso e associa aos mandamentos cristãos da Bíblia, né, a gente vê que como é importante a gente carregar uma missão, um propósito de vida, saber que a gente vai levar uma mensagem e a gente está disposto a morrer por ela. Mas uma mensagem que transforma corações, que transforma as pessoas, que deixa as pessoas melhores, né? Que transforma a reforma íntima, que auxilia na vida nossa e do próximo, que a gente vive com mais sabedoria, com mais tranquilidade, com mais saúde mental, né? Com mais paz, com mais amor, né? O combustível do cristão é o amor, a gasolina do cristão é o amor, né? É o que move o Espírito Santo agindo no nosso coração. Então, pessoal, tá aí a indicação de filme para esse final de semana, assista aí O Último Samurai. E samurai, o que significa, pessoal? Servir. Samurai vem dessa palavra, de servir. E quando a gente pega na Bíblia, a gente vê várias passagens onde esse é o lema fundamental de Jesus, que é servir. Aquele que é grande, né? Aquele que é grande, ele não fica ali para ser servido. O rei no mundo espiritual não é aquele que está ali para ser servido. O rei no mundo espiritual é aquele que serve, aquele que lava o pé dos apóstolos, é aquele que se coloca em posição de humildade para ajudar o mais carente, o necessitado. Então é muito sobre isso.
a gente está olhando esses princípios bíblicos que tem no filme. Amar o inimigo, perdoar, aprender com o próximo, né? A questão da humildade, da gente servir, da gente poder ser cooperativo para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, para a sociedade. A gente ser bom em servir, a gente lutar por uma causa que é nobre, né? E está disposto a morrer por ela. E é isso. Outras passagens na Bíblia aqui, tô copiando a colinha aqui, da gente estar realmente honrando a Deus. E não tem como a gente não cumprir os dois principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não tem como a gente cumprir o primeiro se a gente não cumpre o segundo. Se eu não amo meu próximo, se eu não amo meu irmão, se eu não perdoo meu irmão, se eu guardo mágoa, ressentimento, tristeza, raiva, ódio pelo meu irmão, eu jamais estarei perto de Deus. Eu jamais vou conseguir cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Eu não posso conseguir estar perto de Deus se eu não amar meu próximo. E para amar o próximo, eu preciso servir o próximo. Servir, ser um cristão, né? Essa é a missão da Bíblia, é a missão que a gente vê, né, nos mandamentos aqui, né? E várias passagens da Bíblia a gente vê isso, né? A questão da gente multiplicar nossos talentos, né? Daqueles talentos que Deus nos deu, a gente colocar à disposição para acrescentar e ajudar a vida das pessoas. A questão que a árvore boa é vista pelos frutos. A questão que o cristão vai ser reconhecido, os filhos de Deus serão reconhecidos pela sua generosidade, pelo amor e compaixão ao próximo, e não pelos seus sacrifícios que ele faz, né? A questão que a fé sem obras é morta. Então tem várias passagens na Bíblia que falam sobre essa questão de servir, o tanto que isso é importante, o tanto que resume toda a lei, o mandamento. Quem é cristão tem uma missão. Eu sinto te informar, mas se você virou cristão, você tem uma missão. Não é só mais ficar frequentando a igreja, não é só mais ficar louvando a Deus, não é só ficar cantando, louvando, não. É o dia a dia, é 24 horas. Deus não quer cristão só para estar ali no domingo de manhã ou à noite, que seja. Ele quer um cristão 24 horas, 7 dias por semana, em todos os momentos. É você levantar no seu trabalho, é você ajudar o idoso a atravessar a rua, é você dentro do ônibus, é você com a sua família, é você tratando bem a sua esposa, os seus filhos, é você tratando o seu chefe, seus colegas de trabalho, os seus inimigos, as pessoas que te atacam, você sabendo relevar, você sabendo perdoar, você sabendo, sabe? Mas para atingir isso, pessoal, a gente precisa de espiritualidade. A gente precisa de espiritualidade. E eu falo para vocês o seguinte, né? O cristão, ele vai cumprir muito bem, né? Essa espiritualidade se ele tiver sabedoria. O Espírito Santo, ele vai agir dentro da gente, claro, às vezes a gente não tem... O Espírito Santo é uma energia que entra no nosso corpo e ela a gente, eis-me aqui, Senhor. Eu gosto muito dessa frase porque tem muito crente que, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Aí quando um mendigo pede esmola na rua, a pessoa ignora e tal. E aí o eis-me aqui, onde que tá a prática do eis-me aqui, né? Então, eis-me aqui, Senhor. E aí o eis-me aqui é quando realmente você sente no seu coração que você tem que ajudar, que você tem que fazer diferença, que você tem que abrir mão dos seus projetos egoístas de vez em quando para olhar para a vida do próximo, para olhar com cuidado para a vida do mais necessitado, do enfermo, daquele que está preso, né, daquele que está precisando de um remédio ou de uma cirurgia, né, daquele que precisa de uma palavra, às vezes está com um problema de saúde mental, psicológica, está indo para depressão, caminhando à beira daquele, né, do alto, né, que a gente já sabe, e aí ele precisa de uma palavra sua pode mudar toda a vida. Agora, como é que você vai dar uma palavra para essa pessoa se você não tiver sabedoria? Como é que você vai dar uma palavra para essa pessoa se você não tiver espiritualidade? Então, o primeiro passo, eu vou dar 6 dicas aqui para a gente conseguir uma espiritualidade suprema. Com essa espiritualidade suprema, a gente vai conseguir servir, ser samurai na vida das pessoas de uma forma muito melhor, muito mais positiva. Então, a primeira é a sabedoria, é o conhecimento bíblico, é o conhecimento teológico, é conhecer não só o que está nas escrituras, como os livros apócrifos, e ver outros exemplos, é ter realmente um conhecimento geral de todas as religiões, de todos os atos de fé, e fazer uma interseção de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que acrescenta na vida da gente, tudo aquilo que desenvolve o nosso coração, uma supremacia do amor, né? A gente está praticando esses valores. Então, é o primeiro ponto, a sabedoria. Você não vai saber dar uma palavra para alguém se você não souber o que falar para alguém, como amparar alguém. Então você precisa de sabedoria. Eu fiz um curso de capelão aí, né? Pastor Juliano, Pastor Dedé, um abraço para vocês aí. Como é que você vai se comportar, às vezes, para levar uma palavra no hospital para o enfermo? Você vai ficar lá, vai chegar pregando, vai ficar, né, e gritando no hospital? Não dá. Você tem que ter sabedoria para se comportar nos locais, para saber
mais ou menos o histórico da pessoa ali, para saber o que vai falar com ela, porque se uma palavra errada ali, você pode acabar com a vida de uma pessoa. Mas da mesma forma, uma palavra sua santificada pelo Espírito Santo pode transformar uma metanoia na cabeça dessa pessoa. Aquele terreno, como fala a Bíblia, né? Quando o semeador sai para semear, e aquela terra que está pronta ali para germinar a semente, que é a palavra do Evangelho, ela vai fazer a diferença na vida desse cristão. E ele vai germinar essa palavra. Vai germinar. Ela vai entrar pelos ouvidos, entra na mente e depois vai para o coração. E aí, aquilo ali se torna obras, aquilo ali se torna metanoia, aquilo ali se transforma em mudança de vida. E é isso que a gente, como cristão, como seguidor de Cristo, deve continuar fazendo, sendo apóstolo de Cristo, levando essa missão de servir ao próximo, aonde ele estiver, não só dentro de 4 paredes de igreja, aonde ele estiver. É uma missão mesmo, é ter um propósito de vida, é ser missionário e é morrer por essa causa, é defender ela até o fim. Esse é o ponto. Então, a gente pega aqui a sabedoria de Salomão, né? Ele era muito sábio, ele sabia, sem esse nível de racionalidade, uma base racional, teológica, uma base de sabedoria, de comportamento emocional, de controle emocional, de inteligência para saber o que vai falar, vai ser muito mais complicado você servir as pessoas. Às vezes você tem um amor puro no seu coração, você quer servir, mas às vezes a pessoa não tem nem instrução, a pessoa às vezes não sabe nem falar, às vezes a pessoa não sabe nem nenhum versículo da Bíblia, porque ela é analfabeta. Então é importante você buscar o conhecimento. O conhecimento vai te aprofundar nisso, né? E vai te transformar numa pessoa mais especializada e mais preparada para passar uma palavra para uma outra pessoa, né? A outra coisa é pedir perdão. Peça perdão pelos seus erros, vá atrás de todas as pessoas que você acha que ofendeu, vá atrás de quem você ofendeu e das pessoas que você sente que não ofendeu, mas que a pessoa se sentiu ofendida, por alguma forma. É a interpretação da pessoa, mas vá lá, peça desculpa para ela, repare o erro, não precisa conviver, apenas desamarre esse laço espiritual que você tem com ela. É isso, né? Então peça perdão, mesmo às vezes sem precisar, né? Tenta reatar. E aí, se a pessoa quiser te perdoar, se não quiser, aí já é problema dela. Mas a sua parte você faz, você quer estar bem com ela, você quer estar com o seu coração livre, você não quer ficar guardando nada de ruim em relação àquela pessoa. Porque o cristão de verdade é isso. Ele joga todo o lixo para fora através do perdão. O perdão é a melhor maneira de varrer a casa e jogar tudo para fora. Mágoa, tristeza, ódio, ressentimento, tudo que está no nosso coração ali, com o perdão a gente traz leveza para a nossa vida, né? A outra coisa é perdoe. Aprenda a perdoar, aprenda que as pessoas, a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer na nossa vida, a gente não tem controle de como as pessoas vão agir com a gente. Às vezes é seu amigo aqui, às vezes foi uma noiva, às vezes foi um chefe, às vezes foi um colega de trabalho. Aprenda a perdoar. Cada um está num nível de evolução. Infelizmente tem pessoas que já estão literalmente presas nas garras do mal, né? E a gente tem que saber compreender isso. Um dia ela vai acordar, um dia ela vai ter a oportunidade de se despertar, de conhecer a verdade de Jesus, de conhecer o Evangelho, de conhecer que a vida dela pode ser melhor praticando as coisas que estão ali na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus ali relacionada ao que Jesus realmente queria passar, né? Porque nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, eu falo mesmo, né? Tem coisa na Bíblia que é absurdo. Se a gente for olhar tudo que está na Bíblia, Velho Testamento, e falar que tudo é a palavra de Deus, é inspiração, né? Inspiração, mas foi inspiração por um tempo. Para o nosso tempo, a gente não tem que aplicar tudo, né? Mesmo porque já acabou a escravidão, tem várias coisas na Bíblia que são polêmicas, né? Mas enfim, sabedoria, pedir perdão, perdoar o nosso irmão, saber perdoar, saber colocar toda essa mágoa para fora, saber tirar todo o ressentimento para fora, entender que cada um está no seu grau de evolução e que se ele faz a maldade, às vezes é porque está precisando de atenção, às vezes porque não teve uma infância legal, você não sabe o contexto, então a gente julga muito como cristão, e esse é o terceiro ponto, é parar de julgar, tirar a trave do nosso olho e olhar para o nosso irmão, né? E a gente olhar para o nosso irmão e falar assim, vamos parar de julgar, vamos parar de... A gente julga, só que a gente não conhece todo o processo. A gente é o juiz no tribunal, só que a gente não conhece todo o processo, todo o arquivamento, todos os anexos, todas as provas, testemunhas, de como é que foi aquela vida, porque aquela vida chegou até aquele ponto de me agredir. Porque ela teve uma infância ruim, porque ela teve um dia ruim no trabalho, porque ela está enfrentando uma doença cabulosa que eu não sei. Então a gente julga e a gente nem entende todo o contexto, né? Então, nesse caso, a gente como cristão deve julgar? Eu acredito que se pedir nossa opinião é melhor. Se a pessoa pedir sua opinião, aí sim você
né? Mas no fundo, a gente ficar julgando, principalmente falando mal da pessoa, pelas costas dela, fazendo fofoca, não é uma coisa boa. E eu não sou perfeito, tá? Eu tenho humildade de reconhecer que às vezes eu faço isso também, e é um dos pecados que eu tenho. E pecados é justamente o outro ponto. Faça uma auditoria de todos os seus pecados. Faça uma auditoria de todos os seus pecados, aqueles que você já consegue trabalhar, que você já venceu, aqueles que você ainda tem que vencer, aqueles que ainda estão em processo, que já estão num processo já de cura, aqueles ainda que vão ser mais difíceis, que estão mais arraigados. Faça uma auditoria de todos os seus pecados, né? Então aqui, perdoe, aprenda a perdoar, tenha sabedoria, tire a trave do olho, né? Tire a trave do olho, faça uma auditoria de todos os seus pecados e para acabar, né, para a gente fechar isso aí com chave de ouro, faça caridade. A caridade já é literalmente a prática de servir, é a prática de ser samurai, é a prática de levar uma palavra na vida de uma pessoa e realmente transformar a cabeça dessa pessoa, porque você consegue. Você consegue fazendo doações de forma material, de forma mental e de forma espiritual. Tente preencher quem está precisando, necessitado. Tente ser um samurai na vida dessa pessoa. Tente ser um guerreiro do exército de Deus que vai atrás dessa pessoa. Um anjo de Deus que foi lá dentro da penitenciária. Um anjo de Deus que foi lá no hospital. Um anjo de Deus que foi lá na comunidade carente que ela estava sofrendo, precisando de uma cesta básica. Seja alguém assim na vida de alguém, sabe? Seja uma pessoa, seja um anjo assim do exército de Deus. Seja um soldado do exército de Deus. Seja um samurai, mas que serve a Deus. E que serve as pessoas, e que honra a Deus servindo as pessoas. Esse é o propósito, essa é a missão principal da Bíblia. A Bíblia, se a gente pegar a Torá, ela tinha 613 mandamentos. Moisés veio, foi generoso e resumiu para 10. Olha, esses 10 são os principais. Jesus veio e resumiu para 2. Então, se a gente segue Jesus, os 2 principais é obrigação do cristão. Amar o próximo como ama a si mesmo, para a gente poder estar amando a Deus sobre todas as coisas. Porque não tem como amar a Deus sobre todas as coisas se a gente não ama o nosso próximo. Uma coisa, um mandamento, o primeiro mandamento está linkado com o outro, está encaixado no outro, né? Então é isso, fica a recomendação para vocês aí do filme O Último Samurai. Vocês vão ver o filme agora com um olhar diferente. Quem já viu o filme, que veja agora com os olhos de Deus. Veja o filme com os olhos de Jesus. De perdão, de caridade, de acolhimento, de compaixão, de amar o inimigo, de aprender com o inimigo e outros valores de honra, disciplina, obediência, que eu acho que todo cristão também deve ter. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscreva no canal se gostou, manda aquela bicuda espartana no like, compartilhe para alguém que está precisando de uma indicação para ver esse filme também, né? E das coisas que eu coloquei, das dicas aqui para você alcançar essa espiritualidade, porque como eu falei, a espiritualidade você precisa carregar ela com você. O cristão que carrega a espiritualidade junto com ele, na hora que alguém fecha ele no trânsito, ele não xinga automaticamente. O que mostra a espiritualidade do cristão não é a ação do cristão, é a reação dele. Porque a reação não dá tempo de pensar, a reação é automática. Então, se alguém te fecha no trânsito e você já xinga, é o que tá ali é o que já estava no seu coração. Agora, se alguém te xinga no trânsito, que automaticamente vá com Deus, meu irmão, você já releva, é isso que está no seu coração. Já é um coração quebrantado. Já é um coração já disposto ao perdão. Praticar 7 vezes 70 vezes, 70 vezes 7, já é o Espírito Santo agindo ali de forma automática dentro de você. Esse é o ponto, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, espartamos junto aí. Em breve estaremos aí com os podcasts espartanos, né? Estaremos espartano da vida moderna, vários temas, mas estou também criando um canal só para falar de religiosidade. Eu vi que eu saí muito do foco aqui dos guerreiros aqui dos últimos tempos para cá, depois que eu converti principalmente, né? Então eu vou fazer um canal em breve só para questões de espiritualidade, de teologia bíblica, que eu estou aprendendo demais, eu estou estudando bastante. Né? Em breve vocês vão ter novidade aí, eu estou fazendo vários cursos de teologia, né? Em breve vocês vão ter bastante novidade em relação a esse canal, vai ter pregação, aqui em casa é tudo, né? Aqui é podcast, aqui é ensaio de banda, né? E aqui é igreja também, né? É tempo do Espírito Santo aqui mesmo, a gente está sendo sempre abençoado. Então em breve mais novidades aí pro canal, a volta das histórias de Esparta, né? Que eu tô doido para voltar com isso, eu li muitos livros, eu peguei muita coisa nova, muitas histórias novas, de novos ensinamentos dos espartanos, e eu não quero perder esse foco também não, pessoal.
entendeu? Então é isso. E o Batera Espartano, que já é um outro canal meu, que mexe com música, né, para quem gosta de música, rock and roll, enfim, né, o Batera Espartano é mais nesse sentido aí. E é isso, pessoal. Espero que vocês possam curtir aí, Espartano da Vida Moderna, Batera Espartano, e em breve um novo canal espartano aí sobre religiosidade, beleza? No mais, estamos de volta, a estrutura não está 100%, mas Deus está abençoando, graças a Deus, a vida está melhorando, está progredindo, e daqui a pouco de volta com as entrevistas aí, né, para a gente pegar muitas pessoas que já estão confirmadas, inclusive desde da época do podcast, das entrevistas, muita gente boa, muita gente que vai vir aqui, vai falar muita coisa de Deus, e eu vou tentar colocar alguns debates, vou tentar trazer alguns convidados polêmicos, eu vou tentar colocar algumas coisas sobre direita versus esquerda, ateu versus religioso, colocar alguns temas na visão de cada um, para a gente sempre estar aprendendo mais, né? Porque a sabedoria é essencial na nossa vida, e a gente pode sempre aprender com aquilo que a gente inclusive nem acredita, ou quem pensa diferente, ou às vezes é só ataca a gente, mas olha, essa pessoa está me atacando, mas o que ela está falando, ele tem uma coisa ali que faz sentido. Então a gente tem essa inteligência, essa intelectualidade para compreender o outro lado e crescer cada vez mais na maturidade e na sabedoria, beleza? Espartamos junto aí, agora sim, arru!